Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje eu quero puxar um gancho dos meus últimos dois vídeos e falar um pouco sobre o estilo found footage, ou o estilo câmera na mão, popularizado pelo filme A Bruxa de Blair em 1999 e desde então aí muito utilizado dentro do cinema de horror. Prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Existe uma lenda nos Estados Unidos sobre uma floresta amaldiçoada em Burkittsville, Maryland. Diz-se que há muito tempo lá foi enforcada uma bruxa e que desde então o seu espírito assombra essa floresta. O relato mais famoso que se tem sobre essa maldição é o do eremita Rustin Parr, que lá nos anos 40 sequestrou, torturou e matou 7 crianças, supostamente amando da bruxa. Décadas mais tarde, 3 estudantes de cinema vão lá para a floresta tentar fazer um documentário sobre o negócio, mas desaparecem misteriosamente, deixando como rastro apenas uma câmera que contém várias filmagens bem perturbadoras. Essa é ao menos a história que os realizadores do filme A Bruxa de Blair, de 1999, tentaram vender como marketing para o seu filme. O que no caso acabou dando bem certo, já que o filme foi um estrondoso sucesso e tirou o sono de muita gente. Trata-se de um filme fictício, sobre uma lenda fictícia, sobre um lugar fictício. Mas muito dessa aparente realidade por trás do filme vem justamente do seu estilo, o found footage, sobre o qual a gente vai falar aqui nesse vídeo. A premissa desse estilo, na verdade, ela é bem simples. É basicamente a ideia de que quem está gravando o filme são os próprios personagens, que sabe-se lá por quê estão com uma câmera na mão quando a ação está acontecendo. O resultado disso é uma imersão muito grande, né? Porque passa muito aquela sensação de que aquilo ali realmente aconteceu e, portanto, tende a resultar em filmes bem aterrorizantes. Mas é claro que nem todo found footage é bom, tem muito lixo por aí que utiliza do estilo. Como qualquer outro filme, é preciso uma direção muito caprichada para deixar o negócio bom e, por ser found footage, precisa de uma justificativa decente para o fato de os personagens estarem filmando aquela situação. Eu falei um pouco sobre isso no meu último vídeo, que é sobre um filme found footage. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem não conferiu ainda. E o que eu tô querendo dizer com isso, basicamente, é que quando o filme não é sobre uma equipe de filmagem, sobre youtubers, sobre caçadores de fantasmas que estão tentando filmar alguma coisa, documentaristas, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tu simplesmente colocar uma câmera aleatória nas mãos dos personagens não vai funcionar muito bem, porque aquilo não vai ter sentido. Vão ser situações em que as pessoas geralmente não estariam filmando tudo e isso vai fazer com que a imersão como um todo se perca. Afinal, seja sobre o cotidiano numa casa assombrada, seja sobre uma viagem de amigos, sabe-se lá para onde, ninguém filma as coisas o tempo todo. Em filmes tradicionais, em que a câmera tecnicamente não existe, a gente, é claro, acompanha os personagens em momentos íntimos, no seu cotidiano, mas é com os olhos que não estão ali. Já no found footage, a gente tá vendo tudo através das lentes de uma câmera que existe no filme. Ou seja, quando não existe justificativa para aquela câmera estar ali, ou pelo menos estar ligada, perde-se a própria justificativa para se utilizar o estilo found footage na gravação de um filme. Esse, infelizmente, é o caso de muitos filmes lançados aí desde que o gênero se popularizou. Mas, para não perder muito tempo falando aqui de coisa ruim, vamos logo para o que interessa. 3 filmes de found footage muito bons para te deixar cagando de medo. Lembrando que nessa primeira parte eu vou estar falando aí de alguns filmes mais conhecidos do estilo, realmente para se conhecer melhor o que ele tem a entregar. Deixando para a segunda parte alguns outros filmes que talvez a galera ainda não conheça, mas que com certeza vale a pena dar aquela conferida. Começando com REC, um filme espanhol de 2007 sobre uma jornalista que tem um programa que acompanha profissionais que trabalham na madrugada, um programa chamado Enquanto Você Dorme. Em uma determinada noite, ela tá lá acompanhando o corpo de bombeiros junto com o seu cameraman, até que eles recebem uma chamada misteriosa em um prédio da cidade. Chegando lá, o que aparentemente era só um pequeno incidente envolvendo uma moradora idosa do prédio, acaba se transformando em um verdadeiro pesadelo, quando eles percebem que estão presos lá dentro, junto com forças que eles não sabem exatamente o que são, mas que colocam a vida de todos eles em perigo.
REC é um filme angustiante pra caralho, geralmente muito frenético, embora seja um pouco mais parado em algumas partes, mas que vai trazer algumas respostas que a gente definitivamente não espera. O que contribui para REC ser um filme não só muito bom, como também inovador dentro do terror e principalmente dentro do estilo do found footage. REC ganhou um remake até que interessante feito nos Estados Unidos, mas que não tem nem um pouco do charme do original, né, chamado Quarentena, e rendeu também 3 sequências. REC 2, que no Brasil recebeu o título de Possuídos, REC 3, que pra mim é uma tremenda de uma porcaria completamente descartável, e REC 4, o mais recente, que apesar de não ser tão bom quanto o primeiro, ainda é um entretenimento bem interessante para quem curtiu os 2 primeiros filmes. Em segundo lugar, um filme found footage bem antigo, considerado um dos mais perturbadores de todos os tempos. Eu tô falando do famigerado Holocausto Canibal, sobre um grupo de cineastas que se aventuram na selva amazônica e acabam sendo devorados pelos índios locais. O início do filme acompanha um carinha que foi lá pra Mata Amazônica tentar descobrir o que tinha acontecido com essa equipe de filmagem desaparecida e acaba encontrando lá com os índios as filmagens deles. Ao assisti-las, ele percebe que essa equipe não só sofreu coisas horríveis nas mãos dos índios, como também cometeu diversas atrocidades com eles, trazendo aí um questionamento sobre o que realmente é a civilidade e também sobre os nossos preconceitos para com essas comunidades originárias isoladas do que a gente chama, né, de civilização. Holocausto Canibal é um filme que, na minha humilde opinião, não é nenhuma grande obra de arte cinematográfica, mas que ganhou muita repercussão lá na época, justamente porque, assim como A Bruxa de Blair, foi feito todo um marketing em torno do negócio para tentar passar a impressão de que aquilo realmente aconteceu. Sendo que, se não me engano, o diretor teve inclusive que provar diante de um tribunal que os seus atores estavam vivos. Um grande demérito do filme, e um dos motivos pelos quais ele se tornou tão polêmico, é que a morte dos animais nesses filmes realmente foi real. Tem animais ali que realmente foram abatidos naquelas cenas. Tem a justificativa de que depois eles foram consumidos pelas tribos que participaram do filme e que eles seriam mortos de qualquer jeito. Mas ainda assim é uma coisa que, convenhamos, é extremamente desnecessária. Cenas aí que não tinham a mínima necessidade de serem filmadas e que acabam deixando um gosto amargo quando a gente assiste esse filme. E por último, mas não menos importante, um filme no qual eu não vou me delongar tanto porque eu já falei pra caramba dele lá no início. É claro que eu tô falando da Bruxa de Blair, The Blair Witch Project. Um filme que, apesar de eu já ter falado, não tem como eu não mencionar agora na parte de indicar os filmes. Porque esse filme é um absoluto clássico, não tem como alguém dizer que curte estilo found footage sem ter assistido A Bruxa de Blair. O found footage é tudo que é hoje por causa desse filme, que foi lançado lá em 1999 e inspirou uma legião de cineastas e diretores e tudo mais para criar mais conteúdo, mais filmes, mais obras nesse estilo tão promissor, mas um tanto arriscado, que é o found footage. A Bruxa de Blair ganhou uma sequência sofrível, péssima, e ganhou um remake de 2016 que muita gente acha horrível, mas que eu pessoalmente achei bem divertido quando vi no cinema. De qualquer forma, Bruxa de Blair, o original de 1999, é uma indicação absoluta para qualquer fã de cinema de horror. E por hoje era isso, meus queridos. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, caso tenham gostado, e de se inscrever no canal e de ativar o sininho aqui para não perder nenhuma das novidades do Cine Horror 101. Lembrando que logo mais vai ter a segunda parte desse vídeo com mais indicações de filmes found footage para vocês. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!